paz e a graça aos irmãos em Cristo Jesus. Vamos ler hoje um texto muito polêmico, que se encontra no livro de Atos 2, que diz assim: cumpriu-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentado. E foram visitados por eles em línguas repartidas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse. E cada um falou por línguas repartidas, como que de fogo, e repousou sobre eles. Meus amados irmãos, nesse texto aqui, alguns teólogos falam que eles falaram em línguas, mas que foi a línguas natalina. O texto fala sobre isso realmente. Mas aqui nesse mesmo texto você vê, dá para você perceber que nesse versículo diz assim, ó, no versículo 3 diz assim, o versículo 2, perdão, 3, e foram visitados eles com línguas repartidas, e eles falavam as línguas conforme o Espírito Santo de Deus concedesse, ou digamos, eles falavam línguas dos anjos, e falavam em línguas estrangeiras, inglês, japonês, e por aí se vai. Eu tinha essa dúvida também, que alguns teólogos que não aceitam o descer do Espírito Santo, a língua dos anjos, sobre os irmãos, bate muito nessa tecla, porque na leitura, no decorrer da leitura, fala assim, que os irmãos começaram a falar nas línguas natalinas, né? E até alguns deles dizem assim, olha, como é que eles não são daqui e falam a nossa língua? Mas eles falavam também a língua dos anjos também, tá bom? Vamos aqui mais na frente aqui da Bíblia, vamos encontrar aqui em Romanos, em Coríntios 13. O apóstolo Paulo diz assim, ó, preste bem atenção. O apóstolo Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, está falando de língua portuguesa, japonesa, enfim, e dos anjos, tá vendo? E não tivesse a caridade, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Então o apóstolo Paulo, ele confirma realmente que Deus, naquele momento ali, quando o Espírito de Deus desceu sobre aquela casa, muitos foram cheios do Espírito Santo e falaram realmente em língua estrangeira, de alemão, e também falaram em língua dos anjos. Ao ponto de algumas pessoas passarem e dizer assim, esse povo parece que estão bêbados, cheio de mosto, de vinho, enfim. Não é verdade? Então, está aí bem explicado. Deus faz você falar em línguas dos homens, e se for uma necessidade de urgência no meio da igreja, se tiver algum estrangeiro, ele realmente vai usar você na língua estrangeira, para o estrangeiro estar visitando na igreja, enfim, espiritualmente, ele vai entender. Amém? Então, vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, meu Pai, te peço nesse exato momento, Pai, onde estiver um espírito demoníaco alojado, atrás de tirar a paz do povo de bem na face da terra, em qualquer localidade do nosso país, planejando mortalidade, confusões, Pai, eu te peço em nome de Jesus, Pai, converte essa pessoa que não conhece a Cristo, que ainda é cego pelo ódio, pela raiva, porque não conhece a Jesus. Então converte, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos livra, nos dá um bom dia na graça e na presença do nosso Senhor Jesus. Peço e já te agradeço e confio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém.